alegria muito grande para mim estar aqui em Cuiabá. Por 10 anos eu, em alguns momentos, estive no Mato Grosso, mas em outra realidade de combate ao trabalho escravo, entrando em fazendas por aqui. E aqui no Mato Grosso, especialmente em Cuiabá, tenho grandes amigos na Procuradoria e também advogados, então para mim é uma alegria muito grande voltar aqui nessa cidade que tão bem nos acolhe. Queria parabenizar a CSB, na pessoa dos seus dirigentes, pela organização do evento. Isso, para mim, é um espaço de democracia. Permitir que as lideranças sindicais sejam formadas e informadas, isso é democracia interna. Então, eu queria parabenizá-los pela organização do evento e agradecer à escola pelo convite que me foi feito para estar aqui com os senhores. Domingo passado, eu fui à missa e o evangelho que nos foi proposto para meditação dizia respeito à escolha dos 12 apóstolos. E o sacerdote que presidia a celebração, ao fazer menção a Judas Iscariotes, ele disse assim: até hoje Judas é malhado em praça pública durante as celebrações da Semana Santa. E aí ele fez a seguinte pergunta: quem somos nós para malharmos tanto assim o pobre Judas? Eu achei interessante a colocação do sacerdote, me pus a pensar, e ele seguiu com a seguinte questão: será que também nós não nos vendemos por poucas moedas? Será que nós também não traímos a confiança, não apenas de Deus, mas daqueles que nos cercam? Por que eu faço essa colocação? Porque a partir daí eu me questionei, entrando no nosso tema, democracia sindical, o que é que o Ministério Público tem para falar para sindicatos sobre democracia? Os senhores fazem parte, o movimento sindical, na pessoa dos senhores, fazem parte da construção da democracia brasileira que hoje acreditamos todos existe. Então, o que é que o Ministério Público, um procurador, pode falar para os senhores sobre democracia? A atuação do sindicato, obrigado. A atuação do sindicato, seja na construção de normas coletivas, seja na atuação político-partidária, seja na deflagração de greves, sem dúvida alguma, é fundamental para esse pilar democrático. Não é muito recordar que desde o começo do século XX, com as primeiras greves ainda influenciadas pelos imigrantes europeus que aqui chegaram, mais talhados nas questões sindicais, aquelas primeiras greves após a abolição da escravatura foram fundamentais. Na década de 30, outras grandes greves, depois com o êxodo rural para as grandes cidades, concentração de riquezas no Sudeste, São Paulo, industrialização, greves fundamentais. Greves do ABC Paulista, movimento das diretas já, e os senhores estavam aí o tempo todo. Nós, Ministério Público, devemos aos senhores boa parte da configuração constitucional que hoje regulamenta a nossa atividade. Então, eu queria agradecer aos senhores por esse trabalho democrático que desenvolvem. Por outro lado, há uma questão que é preciso ser colocada, e aqui eu antecipo aos senhores que eu me proponho aqui mais a fazer indagações do que trazer respostas, especialmente após a palestra do professor de todos nós, Francisco Gerson, que ao mesmo tempo me honra com a presença aqui e me intimida. Há democracia interna na gestão dos sindicatos e no relacionamento dos sindicatos, das diretorias com as suas categorias? É uma pergunta que nós precisamos fazer. A questão de 20 dias, uma servidora da Procuradoria lá em Brasília, eu caí na bobeira de conversar com ela sobre reforma sindical e ela, feliz da vida, porque a reforma prevê a extinção da contribuição sindical. E eu perguntei a ela: por que você está feliz da vida? Porque o sindicato vai acabar. Eu falei: então você quer também que os partidos políticos acabem? Você quer que todo o pilar democrático deixe de existir? Por que essa moça tem essa visão do movimento sindical, como nos questionava o professor Francisco Gerson? Há um pouco de alienação, talvez a imprensa um pouco tendenciosa, talvez nós todos tenhamos um pouco de culpa, talvez o Ministério Público tenha culpa nisso? Talvez os senhores também tenham, talvez todos tenhamos culpa nesse sentimento social que muitas vezes existe em relação aos sindicatos. Mas o que é democracia? É cumprir a lei? Democracia, governo do povo, pelo povo, para o povo, é cumprir a lei? O que é democracia? E aqui eu abro um parênteses, me permitam, para falar um pouco do Ministério Público. Nós estamos na iminência da escolha do novo Procurador-Geral da República. Em setembro termina o mandato do Dr. Janot e já teve início esse movimento de sucessão. A Associação de Procuradores da República, a ANPR,
deu início a uns debates entre 8 candidatos ao cargo de PGR. São 8 subprocuradores-gerais da República. Hoje é lá em Brasília esse debate. A Associação dos Procuradores da República realiza uma eleição, os 3 mais votados compõem uma lista tríplice que é encaminhada ao presidente da República. E aí se exige do presidente que indique um dos 3 para o cargo de PGR. Isso é democrático? Pergunto aos senhores como cidadãos. Escolher o mais votado é o democrático? Sim. Pronto, ótimo. Então eu preciso dar duas outras informações aos senhores. A Constituição Federal não prevê a formação de lista tríplice para o cargo de PGR. Ela não prevê. A Constituição Federal não prevê lista tríplice para a escolha de ministro do Supremo Tribunal Federal. Ela prevê lista tríplice para o cargo de desembargador do TJ, desembargador do TRT, para Procurador-Geral do Trabalho, para ministros do TST, do STJ, mas ela não prevê lista tríplice para PGR, nem para o TST. A NPR formula sua lista tríplice, encaminha ao presidente e exige que ele escolha um dos 3. É democrático? Democracia é cumprir a lei? A lei não prevê a lista tríplice nesse caso. Mas se o presidente não escolher um dos 3, será taxado, pelo menos pelo MPF, de antidemocrático. Mais uma informação. O MPU, Ministério Público da União, é composto por 4 ramos do Ministério Público. Ministério Público Federal, Procuradores da República, Ministério Público do Trabalho, Procuradores do Trabalho, Ministério Público Militar e o Ministério Público do Distrito Federal. São 4 ramos de Ministério Público que compõem o Ministério Público da União. E a Constituição Federal prevê que qualquer membro do MPU pode ser PGR. 10 anos de carreira, 35 de idade, bonito como o Dr. Gerson, pode ser PGR. Qualquer membro do MPU não precisa ser Procurador da República. A NPR entende como ilegítima a participação dos outros 3 ramos do MPU nesse processo eleitoral para a escolha de PGR. Entenderam o que eu quis dizer? Há uma eleição apenas no MPF, Procuradores da República. Embora qualquer um de nós, eu poderia, Dr. Gerson, poderíamos ser candidatos a PGR, mas a NPR entende ilegítima a minha participação nesse processo eleitoral. Isso redundou em quê? As outras 3 associações realizam por si próprias também um processo eleitoral e o presidente receberá 4 listas. Me parece um pouco ridículo. Agora, isso tudo é democrático, a Constituição não prevê a lista, a NPR formula a sua lista e entende que as outras listas são ilegítimas. O que é democracia? É cumprir a lei? Aristóteles dizia o quê? Democracia é o melhor regime político possível entre nós. A monarquia poderia virar uma ditadura, a oligarquia poderia virar uma aristocracia e a politeia uma democracia. E qual é o desvirtuamento que a democracia traz? Poderia trazer, segundo Aristóteles, democracia poderia deixar de ser o governo para todos para se transformar no governo para alguns grupos. Esse seria o desvirtuamento da democracia. E eu faço a pergunta aos senhores, será que as nossas instituições, sindicato, Ministério Público, não incorremos nesse equívoco de administrar para grupos? Há 3 anos, o Procurador-Geral do Trabalho, vejam, é o último exemplo que eu falo, que eu trago para os senhores do Ministério Público, porque eu entendo que nós somos parceiros, sindicatos, Ministério Público, não somos inimigos, muito ao contrário. Se não nos conhecemos bem, precisamos estreitar parceria e conhecimento. Deixemos de lado as ignorâncias e recíprocas e nos aproximemos, porque a nossa atuação ela deve ser conjugada em prol da sociedade, da classe trabalhadora. Cada um com a sua função, porém, ela deve ser integrada. Por isso, um exemplo mais do Ministério Público. A lei prevê que o Conselho Nacional do Ministério Público, que nos fiscaliza a todos, seja integrado por um representante de cada ramo do MPU, MPT, MPF, MPM e MPDFT. Aqui sim é uma lista tríplice.
Cada ramo, nós, procuradores do trabalho, fazemos uma eleição entre nós, formamos uma lista tríplice e o Procurador-Geral do Trabalho, segundo a lei, escolhe um dos três. E um desses três irá ao Conselho Nacional, como representante do MPT. Há 3 anos esse processo ocorreu e o Procurador-Geral do Trabalho escolheu o segundo da lista, não o primeiro. Ele é antidemocrático? Pela primeira resposta que os senhores me deram, sim. Porque o democrático seria escolher o primeiro da lista, o mais votado. Então, por que a lei prevê que cabe ao chefe da instituição escolher um dos 3? Então, a lei não é democrática. Então, os nossos parlamentares que deliberaram, discutiram, votaram, aprovaram aquela lei, não são democraticamente eleitos por nós? Quando a lei determina que ao PGT cabe a prerrogativa de escolher um dos 3, a lei foi antidemocrática, democracia é ou não cumprir a lei? É interessante nós pensarmos sobre isso. Democracia é administração para grupos? O fato é que a nossa Constituição diz, o Brasil é um Estado democrático de direito. E o que é isso? O Estado tal qual nós o conhecemos hoje surge da evolução da sociedade feudal, vamos nos lembrar, né, dos nossos bancos escolares. E esse Estado surge então como soberano, monárquico, absoluto e nacional. O Estado. Mas para fazer frente a esse Estado absoluto, foram surgindo as constituições. Por que surgiram as constituições, escritas ou não? Para que o Estado respeitasse as nossas liberdades. Surge o Estado de Direito. Surgem as constituições. Mas esse Estado de Direito era marcadamente liberal, individualista. E ele vai cedendo espaço, pouco a pouco, ao Estado social de direito. E, por fim, ao Estado democrático de direito. Nesse Estado democrático de direito, que é o que a nossa Constituição estabelece para a nossa sociedade, vigem os direitos fundamentais, extensíveis a todos nós, as liberdades fundamentais, não apenas direitos individuais. Isso é a evolução dos direitos. Hoje o que vivenciamos? Direitos humanos, direitos fundamentais. Todos somos titulares desses direitos fundamentais, inclusive os senhores. O ministro César Peluso, ex-presidente do Supremo Tribunal, tem uma expressão que me parece bastante bonita. Sem Constituição, não há direitos fundamentais. Sem direitos fundamentais, dos quais todos somos titulares aqui, como pessoas físicas e como sindicatos, sem direitos fundamentais protegidos e vivenciados, não há democracia. E sem democracia não há espaço ético de convivência. O Dr. Francisco Gesso nos alertava para isso. Aonde eu quero chegar ao final dessa exposição? Gostaria de chegar no entendimento de que os senhores, como sindicato, devem se pautar pelos princípios e normas constitucionais, como todos nós. Sem democracia não há espaço ético de convivência entre nós. Não estou conseguindo passar aqui, desculpa. Passei. Esse Estado democrático de direito, ele contempla algumas expressões. Vejam ali, nesse Estado democrático de direito, há uma fiscalização do poder público. Essa fiscalização é interna e é externa. Há freios e contrapesos. Vejam, os senhores acham democrática a indicação de ministros do STF? Lógico que não. Absurdo. Ainda mais um cargo vitalício. Vitalício, sem voto nenhum, com cunho político. Ou não? Sim, sim. Agora, vejam, quem escolhe o presidente, quem escolhe o ministro do STF? O presidente da República indica, o Senado Federal aprova. Quem elegeu o presidente da República? O povo. Quem escolheu os senhores senadores? O povo.
Será que não seria democrática a escolha dos ministros do Supremo, ou será que nós desvirtuamos o sistema? Será que a votação para ministro do Supremo evitaria o que nós temos hoje na composição do Supremo Tribunal Federal? Parece-me que todos estamos de acordo que o Supremo hoje tem uma composição que tem manifestações muito políticas. Ou pelo menos que a política entrou muito no Supremo, não sei. Será que a votação direta evitaria isso? Não sei. Mas perceba, talvez o sistema seja muito bonito, seja democrático, mas talvez estejamos falhando em algum momento. Mas a escolha dos ministros do Supremo Tribunal Federal está inserida aqui, freios e contrapesos. O povo escolhe, o presidente da República indica e o Senado Federal aprova. Participação do cidadão no Estado, todos participamos do Estado, diretamente com plebiscito, referendo, ou indiretamente através dos nossos parlamentares. Tínhamos agora há pouco aqui um deputado, nosso representante. Controle do Estado pelo próprio Estado. Veja o Ministério Público onde é que entra aqui. O Ministério Público tem por obrigação defesa do regime democrático. E aí, aqui às vezes nós nos defrontamos, sindicatos e Ministério Público, mas é desnecessário esse enfrentamento. Cabe ao Ministério Público a defesa da liberdade sindical, ordem jurídica, regime democrático. Cabe ao Ministério Público defender o sindicalismo. Isso nem sempre coincide com os interesses de um sindicato específico. Isso nem sempre coincide com os interesses de uma diretoria sindical específica. Mas cabe sim ao Ministério Público defender a ordem jurídica e o regime democrático. Regime democrático é defender o sindicalismo, porque o sindicalismo é fundamental para a democracia. Percebem? Quem elabora a norma? A norma, as nossas casas legislativas a elaboram. E os senhores, por intermédio das categorias, das assembleias das categorias, elaboram a norma, elaboram o estatuto. E esse estatuto, como dizia o Dr. Francisco Gerson, deve se pautar pelos princípios democráticos, como a norma legal se pauta. Aquela norma legal aprovada e discutida pelas casas legislativas também se pauta pelos princípios democráticos. O estatuto sindical igualmente. Repartição de competências, quanto mais competências forem compartidas, melhor será o exercício da democracia, não é? Controle de constitucionalidade. As centrais sindicais podem propor ação direta de inconstitucionalidade? Não pode. As confederações sindicais podem? Podem. As confederações podem. As centrais sindicais, em razão disso, não têm importância no cenário jurídico constitucional? É claro que não. Tem muita importância. Falaremos um pouco mais depois sobre as centrais sindicais. O fato de uma confederação sindical poder propor ação direta de inconstitucionalidade ou de constitucionalidade é um avanço democrático. O movimento sindical brasileiro pode arguir a inconstitucionalidade de uma norma que não atenda valores sociais, valores constitucionais. Será que a reforma trabalhista, que acaba de sofrer uma derrota, ela zela pelos valores sociais do trabalho? Ou será que nós estamos voltando ao regime da escravidão, um trabalho por um prato de comida? Onde estão os valores sociais do trabalho? Se nós entendermos que essa norma que vier a ser aprovada afronta o valor social do trabalho, que é um princípio constitucional, ação direta de inconstitucionalidade, e o movimento sindical tem autonomia para isso, tem legitimidade para isso. Isso é democracia. Ação popular. Todos nós aqui presentes, como cidadãos, podemos ajuizar uma ação popular, não é? Demandas coletivas. Os sindicatos têm que abraçar a sua competência, a sua legitimidade processual. O Ministério Público pode ajuizar a ação civil pública. E os sindicatos podem? Na defesa de interesses difusos, pode e deve. Os sindicatos têm a mesma legitimidade do Ministério Público, por isso eu digo, nossa atuação não é divergente, ela é congruente.
Os senhores têm legitimidade para ação civil pública, para ação coletiva, para mandado de segurança coletivo, para mandado de injunção coletivo. É uma legitimidade concorrente que os senhores têm com o Ministério Público. Somos parceiros, não inimigos. O Estado democrático de direito persegue a justiça, sim, mas persegue a justiça social, não qualquer justiça. Todos nós, repito, estamos submetidos, subordinados a essa norma democrática constitucional. Aonde eu quero chegar com essa afirmação? Hoje pela manhã, o doutor Francisco Gerson, um colega fez a pergunta, mas o estatuto elaborado pela minha Assembleia não vale? Não, ele não pode estar acima da lei. A liberdade sindical prevista na Constituição Federal não está acima de todo e qualquer princípio constitucional. Não é porque o sindicato goza de liberdade sindical e isso vai redundar numa autonomia sindical, organizacional, administrativa, autonomia no endereçamento de ações judiciais. Essa autonomia, repercussão da liberdade sindical, não está acima de outros princípios constitucionais. No exercício dessa liberdade e dessa autonomia sindicais, há transparência, boa-fé, há igualdade. Nós respeitamos na elaboração da norma sindical, o estatuto, a igualdade, na realização de assembleias, respeitamos a democracia, porque se nós não respeitarmos, esses princípios estão permeando a Constituição Federal. E se nós levarmos isso ao Judiciário, o Judiciário fatalmente vai dizer: essa norma sindical afronta um princípio constitucional que deve ser visto em equilíbrio com outro princípio, que é da liberdade sindical. O Estado Democrático de Direito, então, em última análise, o que ele persegue? Ele persegue o exercício supremo de valores que dizem respeito a todos nós, especialmente a dignidade da pessoa humana. E o Estatuto, as normas sindicais devem zelar por esse princípio tão caro a todos nós. Nós temos algumas expressões, digamos assim, da democracia sindical. O Dr. Gerson falava pela manhã muito bem, com precisão. Os estatutos são democráticos? Eles regulamentam com clareza o processo eleitoral, sucessão? As eleições são democráticas ou há coação para o exercício do direito do voto? Eu aceito com tranquilidade as chapas de oposição? O processo eleitoral prevê regras claras e democráticas? Como é difícil aceitar a oposição? É compreensível, a todos nós, a qualquer um de nós. É muito difícil. As assembleias são acessíveis, ou eu realizo assembleias às escuras, pseudo-assembleias? Há publicação de editais convocatórios em prazos razoáveis, especialmente que respeitem os estatutos? Eu registro em ata a minha assembleia e registro corretamente as deliberações da minha assembleia? Isso é democracia. Há uma participação efetiva da categoria? Há 2 anos, não, em 2015, foi isso. O Ministério Público do Trabalho realizou um seminário em São Bernardo do Campo sobre os 35 anos das greves do ABC Paulista. E lá esteve o presidente Lula, que nos brindou com a sua presença, em uma fala muito bonita, do ponto de vista histórico do movimento sindical. E ele fez um comentário que é comum, depois eu percebi que ele comenta isso em outros espaços, que na greve geral de 79, houve muito ganho para a categoria dos metalúrgicos. 80% de reajuste. E ele disse que saiu do estádio de futebol no qual a categoria se reunia, quase linchado, como traidor. Eles queriam mais. Não foi suficiente. Na greve de 80, eles não ganharam nada.
e o presidente Lula, com os demais dirigentes sindicais, saíram do estádio da Vila Leopoldina como heróis. Aí ele nos indagava, enquanto se manifestava, ele perguntava, e por que isso? Sabem o porquê disso? Porque em 79, a categoria dos metalúrgicos não tinha noção da importância de cada um deles enquanto membro do sindicato. Mas em 80, eles já tinham adquirido essa consciência de luta sindical, de movimento de classe, e nós saímos do estádio como heróis e não ganhamos nada. Então vejam, a participação da categoria é fundamental, conduzindo os dirigentes que devem emanar a voz da base. Eu tenho transparência na gestão do sindicato? Veja, hoje no serviço público nós temos o portal da transparência. O meu salário está lá. Me disseram um dia desses que se eu tiver um telefone funcional, todas as minhas ligações telefônicas, os números, evidentemente, estarão lá. Portal da transparência. Incomoda. Eu namorava uma moça que um dia me disse, eu falando sério, não é brincadeira. Eu namorava uma moça que um dia me falou que eu ganhava tanto. Não tinha nenhum problema ela saber quanto que eu ganhava, mas eu perguntei, quem te disse? Meu tio. Porque o tio dela viu no portal da transparência. Incomoda um pouco. Tio o quê? Opressor? Então, assim, mas está lá. Incomoda, mas depois que você se acostuma, não tem coisa melhor do que a transparência. Como é? Desculpa. Os olhão da namorada, né? O salário é excelente. Vejam, e eu confesso aos senhores, meu salário é excelente. Agora tem um fato aí que me deixa mais feliz. Eu ganho muito bem para fazer bem aos outros. Isso não tem preço, né? Não tem preço. Será que nós não podemos caminhar também no movimento sindical para uma transparência cada vez maior, transparência junto aos membros da categoria? Talvez sim. Dói um pouco no começo, mas isso é democracia interna. Construção de normas coletivas apropriadas. Nós, infelizmente, nos deparamos com sindicatos que perdem a combatividade, ou que não têm combatividade, que se conformam com muito pouco, que não lutam pela sua categoria. É preciso que haja uma construção de normas mais apropriadas e cada vez mais adequadas à nossa realidade. Os senhores já pararam, eu tenho certeza que os senhores debatem com muita frequência o negociado sobre o legislado. Eu não sei se nesse evento houve alguma palestra sobre isso, houve não, né? Houve negociado sobre o legislado, não sei. Ah, que coisa boa. Certamente ela criticou bastante a reforma, evidentemente. Agora, do ponto de vista teórico, será que o ideal não seria que eu, sindicato forte, pudesse lutar por aquilo que eu entendo melhor para a minha categoria? Seria o ideal. Mas é isso que o Estado brasileiro nos leva a fazer? Não, não é. Ele quer simplesmente destruir o movimento sindical. E com isso acaba com o trabalhador. Há uma discriminação muito grande, não sei se os senhores sabem disso, há uma discriminação muito grande com o trabalhador, que vem, sabe de onde? Desde sempre. No mundo do direito, nas faculdades, o direito do trabalho já é discriminado. Não se valoriza um professor de direito do trabalho, nós temos aqui um mestre doutor, mas na faculdade, você dá mais valor a direito constitucional, penal, processual. Direito do trabalho não é uma coisa valorizada. Não se preocupam tanto com a formação do professor de direito do trabalho. Então, veja, há uma discriminação não só no meio social, mas no próprio mundo jurídico. Então, o que querem é acabar com o sindicato e, por conseguinte, acabar com a Justiça do Trabalho, acabar com o Ministério Público do Trabalho, acabar com os direitos sociais. Não é? Não é isso que nós queremos, nenhum de nós, claro. Sindicatos representam a categoria. Sempre frisamos isso. Nem sempre a diretoria do sindicato pensa igual à categoria, igual à base. Mas é preciso caminharmos para isso. A diretoria, enquanto mandatária da categoria profissional, deve verbalizar os interesses da categoria. Acima de tudo, a categoria e não os meus interesses particulares. Porque essa liberdade, melhor dizendo, a autonomia sindical da qual o sindicato goza, ela só deve ser exercida em benefício da coletividade. O membro do Ministério Público goza de uma prerrogativa, independência funcional. Os senhores gozam de autonomia sindical. A minha independência funcional quer dizer o quê? Os senhores me levam a denúncia à procuradoria e eu faço dela o que eu quiser.
É isso, independência funcional? Eu arquivo, eu ajuizo uma ação, eu faço o que eu quiser? Não é bem assim. A minha independência funcional existe em prol dos senhores. Porque quando não há independência funcional, eu começo a processar uma denúncia contra um sindicato dos senhores e o prefeito, o governador, me remove do lugar. Então, a independência funcional aliada à minha inamovibilidade, ninguém me tira daqui, salvo por ordem judicial, etc., é em prol dos senhores, da sociedade. A autonomia sindical da qual os senhores gozam é em prol da categoria integrada pelos senhores. Essa autonomia não é em benefício da diretoria apenas, sim da diretoria também, enquanto categoria. Soberania das assembleias, os senhores devem saber melhor do que eu, muitas vezes nos deparamos em negociação com dirigentes sindicais que simplesmente tergiversam aquilo que a categoria deliberou. Isso não pode acontecer, isso não é democrático. Claro, voltamos à categoria e levamos as informações da negociação, mas não simplesmente passamos por cima daquilo que a categoria deliberou. Soberania das assembleias, prestação de contas. Por que hoje o Tribunal de Contas da União se meteu a analisar contas relativas à aplicação da contribuição sindical? O Judiciário tem se deparado com ações que dizem respeito à malversação do dinheiro dos sindicatos. Foi o que o Dr. Gerson falava pela manhã. Nós estamos falando da exceção, mas essa exceção forma jurisprudência negativa contra os senhores. E quando essa jurisprudência se firma contra os senhores, é contra os trabalhadores, é contra toda a sociedade brasileira. O direito de trabalho, o direito social, o direito sindical são pilares da nossa democracia. Tenhamos muito cuidado com isso. Quanto melhor prestarmos conta das nossas finanças, porque não é o nosso dinheiro, é o dinheiro do sindicato, melhor para todos nós. Acessibilidade às informações dos sindicatos, já falamos um pouquinho sobre isso. Destituição da diretoria. O Dr. Gerson falava de um exemplo que nos marcou muito no Rio de Janeiro. Vejam bem, por ausência completa de democracia no sindicato, essa demanda foi levada ao Poder Judiciário. Vejam a vergonha para o movimento sindical. Os diretores foram destituídos. Foi nomeado um interventor que nem sindicalista era, ex-juiz do tribunal. Os diretores foram impedidos de entrar no sindicato, contas bloqueadas, bens penhorados, junta governativa. Sabe por quê? A ausência de democracia sindical, perpetuação no poder, como o Dr. Gerson falava, salários astronômicos, sucessão hereditária no sindicato. É exceção, mas é essa exceção que vem à tona, que cria jurisprudência, que vem à mídia. É uma vergonha para o movimento sindical, é uma vergonha para a nossa sociedade. Agora, isso é incoerente? Incoerente é ver um juiz roubando. Incoerente é ver um procurador que não cumpre seus deveres. Nós temos procuradores presos. Isso é incoerência. Então, eu digo isso não para que os senhores se envergonhem, eu digo isso como exemplo, maus exemplos que existem entre nós, que nós temos que combater. Então, querem coerência maior do que o Poder Judiciário não, querem coerência maior do que magistrados ou promotores que se corrompem? Isso sim é uma grande incoerência. Temos que lutar contra tudo isso, em prol da democracia, em prol da sociedade brasileira, não é? Quando essas questões relativas à falta de democracia são levadas ao judiciário, o que vai acontecer? O Dr. Gerson dizia, haverá a rigor aplicação da lei pura e seca. E isso não nos interessa enquanto movimento sindical, enquanto política sindical. A Organização Internacional do Trabalho tem nos alertado, o movimento sindical resolvam seus próprios problemas em prol de todos os trabalhadores. Busquemos a resolução dos nossos problemas. Quanto menos problemas tivermos, melhor. Agora, esses problemas do sindicato passam, basicamente, por falta de democracia. Então, nós temos recebido no Ministério Público do Trabalho as denúncias relativas ao processo eleitoral, que acho que é o nosso próximo ponto das eleições.
que é esse ponto. Nós recebemos no sindicato essas denúncias. Dirigentes sindicais que não integram sequer a categoria profissional, prazos que são desrespeitados, prazos previstos no estatuto, o pior, prazos previstos no edital de eleições. Como é o nome do povo que conduz a eleição? A comissão eleitoral composta de maneira totalmente desvirtuada. Eleições, pseudo-eleições, muitas vezes, são denúncias que nós recebemos. Isso é reflexo de quê? Falta de democracia, resistência às eleições, violência. A cédula eleitoral, papel, ainda gera suspeita. E ela, sejamos honestos, é mais fácil que nós fraudemos uma eleição se o voto for no papel. As eleições internas do Ministério Público do Trabalho se dão via computador. Nós já não temos mais cédula. Mas houve uma eleição para Procurador-Geral do Trabalho há poucos anos que me surpreendeu. Já uma eleição eletrônica, ao final do processo eleitoral, um dos candidatos a Procurador-Geral do Trabalho se levanta e pergunta ao presidente da comissão eleitoral: eu tenho como saber de onde vieram os votos? Eleição eletrônica, um candidato pergunta: eu tenho como saber de onde vieram os votos? Com que objetivo isso? Os senhores podem me ajudar a entender? Agora, os senhores calculam se eu recebo a urna com cédula, uma vem de Cuiabá, uma de Campo Grande, uma de São Paulo, escrito lá, São Paulo, Cuiabá, Campo Grande. É mais fácil monitorar quem vota em mim. É mais fácil eu privilegiar aquela região, aquela cidade, que vota em mim, ou perseguir aquela que não vota. São denúncias que nós recebemos lá na Procuradoria. A ausência de sigilo no voto é outra questão com a qual nós nos deparamos, com certa frequência. Tudo isso é reflexo de um processo eleitoral nem sempre democrático, não é? Agora, vejam bem os senhores. Levar tudo isso ao judiciário. Nós vamos em seguida, eu corri bastante, a ideia era essa, para que nós chegássemos à análise de decisões judiciais. Levar tudo isso ao judiciário nos interessa? Os senhores verão a seguir nas decisões judiciais que o judiciário, com clareza, e não poderia ser diferente, diz: é vedada a intervenção do poder público no sindicato. É verdade a intervenção pública. Mas o que acontece é que muitas vezes nós pedimos ao judiciário que intervenha, mesmo quando não há afronta a estatuto, nós vamos ao judiciário. Vejam que coisa louca. Todos nós temos direito de ir ao judiciário e demandamos por qualquer motivo. Isso é democrático? É. Mas, por outro lado, muitas vezes a demanda indevida, uma demanda sem qualquer fundamento, nos emperra, inviabiliza o exercício de direitos realmente existentes. Os senhores verão que muitas vezes o judiciário vai dizer: olha só, a chapa opositora veio aqui, mas não há qualquer violação do estatuto, veio fazer o que aqui, pelo amor de Deus? Isso não é honesto com o próprio movimento sindical. Quem pode conduzir as eleições sindicais, além dos senhores? Quem deve conduzir as eleições sindicais? Os senhores devem conduzir. Comissão eleitoral. Ótimo, excelente. Entendi. Perfeito. Os senhores ouviram, suponho, quem participa da comissão eleitoral são membros da federação, das centrais sindicais ou de outros sindicatos. As centrais sindicais teriam esse papel de conduzir o processo eleitoral
poderiam ter esse papel? E se as chapas que concorrem são simpáticas a centrais sindicais diferentes? Como é que eu faço para resolver isso? Complica, não complica? Agora, o fato é que cabe aos sindicatos conduzir o seu processo eleitoral de alguma maneira, e a maneira que o seu sindicato de cultura é perfeita. Na ausência do sindicato, será que a federação não poderia fazer isso? A confederação e a central? Agora, precisa o Ministério Público do Trabalho se meter nisso? Não precisa. E vou dizer para os senhores, o procurador não quer se meter nisso. Por vários motivos, nós não sabemos. Quem sabe são os senhores. Nós não sabemos. Nós não temos estrutura para fazer isso. O Dr. Gerson é um pioneiro, e lá no Ceará, eles elaboraram um sistema eleitoral eletrônico. E preciso aplaudir essa iniciativa, ele é pioneiro. Como ele, eu não conheço nenhum outro no MPT, somos 770. O procurador não quer realizar a eleição de sindicato, isso é atribuição dos senhores. Não quer porque não sabe, porque não tem estrutura. Dá trabalho, cansa, noite sem dormir, corre risco de vida. Lá em São Paulo, o doutor Gerson quase morreu. O tiro passou em cima da cabeça dele. Sorte que nesse caso ele era um pouco, baixo. É perigoso, ninguém quer meter nisso não. Quando é que o Ministério Público se mete nisso? Quando, por decisão judicial, o juiz solicita que o Ministério Público conduza as eleições. Intervenha. Não é o ideal. Não é o ideal que o Ministério Público faça isso. Não é o ideal que o Judiciário determine isso. Não é ideal que o Poder Público se meta nisso. Já teve muito transtorno. Então, o Ministério Público pode? Pode. Há impedimento? Não. Ele quer? Também não quer. Se tiver que fazer, vai fazer. Com isonomia, com igualdade, respeitando a lei e a democracia. Mas quem tem que fazer isso são os senhores. Tá? Só a última questão antes de entrarmos na jurisprudência. Se levarmos ao judiciário questões afetas à eleição sindical, pode ser que o juiz ressuscite, como o Dr. Gerson mencionou um pouco pela manhã, todas aquelas normas da CLT. Tem que publicar o edital com 30 dias, depois com 60, tem que convocar. Aquilo tudo tacitamente está revogado. É o estatuto sindical quem deve regular o processo eleitoral. Mas se esse estatuto não regulamentar um processo de maneira democrática, acessível, transparente, com boa-fé, o judiciário vai se meter nisso. E pode ser que ele revigore aquelas normas, ainda que ele não diga, a CLT não está revogada. Ele pode não dizer isso, mas ele se apropria daquela previsão e fixa aquelas condições em sentença. Agora vejamos o que fala o Poder Judiciário. Algumas decisões. Os senhores veem bem aí de trás que sim, né? Nulidade das eleições sindicais, irregularidade das candidaturas. Desculpa, é para voltar, é aqui. Alguns candidatos com menos de 6 meses de inscrição no quadro social do sindicato, chapa única, ausência de prejuízo à categoria. Isso aqui é surreal para mim. Decisão de março, agora. A CLT prevê que só pode se candidatar quem tem mais de 6 meses de sindicalizado. Nesse caso concreto, o estatuto sindical previa também, só com 6 meses. Hoje a partir de 1 ano. Nos estatutos, né? Estatutos. Nesse caso aqui, a CLT previa 6 meses, o estatuto previa 6 meses. Chapa única. Foi impugnada judicialmente. Vejam bem, foi impugnada judicialmente. Aí o TST vem e diz, não, a CLT está revogada. Mas eu fui ler a decisão judicial. Depois, se os senhores tiverem interesse, os senhores terão acesso a esse material, leiam. O TRT da 12ª região, 12ª, Santa Catarina, disse o seguinte, tudo bem, vejam, o estatuto previa 6 meses. O TRT disse, tudo bem, o estatuto previa 6 meses. Acontece o seguinte, interessa ao sindicato ter diretoria? Sim, interessa. É preciso ter eleição? Sim. É preciso ter alternância? Sim. Só havia uma chapa. Qual o prejuízo para o sindicato? Nenhum. O estatuto previa isso. Mas onde está a boa-fé daquele que impugna essa chapa?
Aí o juiz fala assim, me causa espécie que a pessoa que vê o judiciário é o preposto da empresa. É o preposto. O Ministério Público do Trabalho me informa, dizia o juiz, que esses eram 2 trabalhadores. Eles são perseguidos na empresa pela atuação sindical. E o judiciário passou por cima do estatuto. Nesse caso, vejam bem, o estatuto prevê, a discussão é levada ao judiciário, e o judiciário passou por cima do estatuto. Olha que interessante isso. Agora, aonde eu quero chegar? Cadê a boa-fé da pessoa que impugnou essa chapa? Cadê? Se bobear, ele é sindicalizado? Nenhuma boa-fé. Questão levada ao Poder Judiciário, desnecessariamente. Anulação de eleições sindicais, aqui do Mato Grosso do Sul. O fato de não constar disposição acerca da inclusão dos antigos sócios do sindicato somente demonstra a impossibilidade de serem incluídas pessoas que não fazem parte da nova categoria. Desse modo, é incontroverso que participaram das eleições pessoas que não integram na categoria representada pelo réu. Como é que eu deixo participar pessoas que não são da minha categoria profissional? Eu precisaria deixar isso acontecer para que isso fosse parar lá no judiciário? Não preciso, gente. Não preciso. E quando eu levo, eu corro o risco de levar uma pancada forte. Outro, não cabe ao judiciário intervir na estrutura interna dos sindicatos. Mormente, quando não se observa desrespeito ao estatuto, que é a lei por excelência. Registre-se que o autor da ação, vejam, o autor, ex-presidente do sindicato, registre-se que o autor da ação teve mandato de 2006 a 2010 e não propôs mudanças no estatuto, contra o qual ele agora se insurge. Isso é honesto? Eu sou presidente, a minha gestão se pauta por um estatuto legitimamente aprovado pela categoria, pela Assembleia. Quando eu perco a eleição, deixo de ser presidente, eu vou ao judiciário e falo que não presta para nada aquilo. Isso não é honesto. Judiciário, má fé total. Só para ele. Próximo. Vejam esses aqui. Olha aqui o povo que faz a eleição. Documentos acostados ao feito que demonstram que as 2 chapas, ao se inscreverem, não apresentaram toda a documentação prevista no edital. No entanto, não existe previsão legal autorizando a comissão eleitoral a suprir falha ou irregularidades dos documentos apresentados pelas chapas. Artigo do Estatuto Social, do Estatuto Sindical, que estabelece que a eleição realizada em desacordo com qualquer formalidade essencial é nula. Entenderam isso aqui? A comissão eleitoral, diante das irregularidades das chapas, começa a suprir a deficiência das 2 chapas. Só que o Estatuto não dá à comissão eleitoral poderes para isso. A comissão eleitoral poderia simplesmente rejeitar a inscrição com base no Estatuto e não suprir a falha da chapa. No que a comissão eleitoral supriu, veio um terceiro e impugnou toda a eleição, nula. Poderia abrir prazo para que as chapas regularizassem, se houvesse previsão estatutária para isso, mas não suprir, sem previsão, o estatuto. Por isso eu comecei lá atrás, Estado de Direito, democracia, aprovação das normas. O estatuto aprovado pelos senhores, a partir da Assembleia, da categoria, é lei para os senhores. O estatuto não prevê essa atuação da comissão eleitoral. Próximo. Veja o rolo, a confusão. Desculpa. Impugnação à decisão que indeferiu o pedido liminar de suspensão da eleição sindical. Eleição já realizada, perda do objeto. Eu tenho uma eleição sindical, aí um vai ao judiciário, pede liminar para suspender a chapa, para impedir, para destituir, para não sei o que lá. Nesse caso aqui, alguém veio, impetrou mandado de segurança, cuidado.
Alguém impetrou mandado de segurança. Quando o juiz foi julgar mandado de segurança, a eleição já tinha acontecido. Perdeu o objeto, mandado de segurança. Não adiantou nada ir ao judiciário. Vejam, se o sindicato internamente, através da comissão eleitoral, das chapas concorrentes, houvessem resolvido seus próprios problemas, não teriam sofrido essa derrota judicial. Realizada a eleição, ocorre a perda do objeto do mandado de segurança. Discussão inócua. Com isso aqui o judiciário está dizendo que a chapa vitoriosa tinha razão? Ele está dizendo só o seguinte: eu já não tenho mais nada para falar, porque já aconteceu a eleição, não deu tempo de eu intervir. Só isso que o judiciário está dizendo. Nulidade de eleição sindical, veja, inexistindo vedação estatutária, pode candidatar-se à reeleição o dirigente que ainda esteja na direção do sindicato. Não há vedação no estatuto dizendo que o presidente não pode concorrer à reeleição. Não há. Mas mesmo assim, eu vou ao judiciário dizer, ele não pode. Quando eu faço isso, eu jogo por terra o meu estatuto, que é lei para a minha categoria. O estatuto não proíbe, mas eu quero que ele proíba. Ele não proíbe, então o que eu faço? Eu peço que o judiciário venha e proíba. Eu quero a intervenção do judiciário na gestão do meu sindicato. É isso mesmo, vontade própria, acima de tudo, da categoria. Entenderam isso como é sério? O estatuto é lei. Aqui é uma questão clara, o estatuto não proíbe, mas eu quero que o judiciário intervenha, eu quero que o Ministério Público intervenha e proíba. E não vai acontecer isso. Parâmetros fixados pelo sindicato e sua comissão. Inobservância. Se a candidatura de determinada chapa foi excluída do processo eleitoral em decorrência de violação de regras previstas em seu estatuto e não se verificando qualquer invalidade das regras, nem na sua aplicação, não há nulidade, percebe? Respeitei o estatuto, todas as regras, veja, o que o juiz disse aqui? Eu tenho regras, essas regras são legítimas, são duas coisas que o juiz fala aqui. E essas regras legítimas não foram desrespeitadas. Portanto, não há nulidade. Perfeito. Olha aqui uma pancadinha no Ministério Público do Trabalho. Se meteu numa eleição, levou uma pancada, no Rio de Janeiro. A tutela pretendida pelo Ministério Público nesse processo, ele impugna a eleição, tá? Reveste de cunho privado, circunscrito aos interesses setoriais do sindicato, o que inviabiliza a atuação do Ministério Público como representante do interesse ligado estritamente à organização interna do sindicato. Qual foi a pancada do Ministério Público do Trabalho aqui? O juiz entendeu, aqui no caso foi o tribunal entendeu do Rio de Janeiro, que nesse caso concreto, ao solicitar a anulação de um pleito eleitoral, o Ministério Público estava defendendo por via direta os interesses da chapa derrotada. Eu não estou afirmando que o Ministério Público do Trabalho queria isso, e se eu tivesse que apostar minha vida, eu diria que não queria. Mas o que importa é, uma vez levado ao judiciário, o juiz interpreta. Nesse caso, o judiciário interpretou que o Ministério Público do Trabalho, ao impugnar uma eleição, acabou por defender apenas os interesses de uma chapa, e não do sindicalismo, isso, e não no coletivo. Tá? Está acabando já, gente. Interferência da empresa. Vejam isso aqui. Interferência da empresa, indenização por danos morais. Extrai-se a interferência indevida da empresa no processo de eleição sindical. A conduta da empresa, além de atingir direito constitucionalmente protegido, liberdade sindical, causou indubitável constrangimento ao empregado, situação apta a ensejar dano moral coletivo. Aqui a empresa chegou para o empregado e falou, se você se sindicalizar, você vai ver comigo. E o judiciário, atento a essa questão, disse, cabe dano moral num caso como esse de assédio moral. Veja, liberdade sindical, dano moral. Princípio da autonomia sindical. Não cabe ao judiciário fixar a forma a ser respeitada por entidade sindical
para a realização das eleições, pois essa atividade tem natureza interna, ou seja, diz respeito aos atos internos do sindicato. Logo, em relação a eles, o juiz não pode intervir, salvo em caso de desrespeito aos direitos fundamentais. É o que nós falávamos antes. Os senhores estão pautados, como toda a sociedade, pelas normas constitucionais, pelos direitos fundamentais. Já praticamente acabando, aqui o que me interessa aqui. A atuação do judiciário, de que nem mesmo lei pode excluir a apreciação de lesão, ameaça de lesão a direito, só se legitima de forma excepcional em caso como de afronta aos princípios constitucionais, a exemplo da prática de discriminação, de evidente ilegalidade ou de ofensa a normas estatutárias. Mais uma vez o juiz dizendo, só vou intervir, eu, juiz, se o estatuto desrespeitar os direitos fundamentais. Bem, era isso que eu tinha para passar aos senhores, espero que eu tenha podido contribuir de alguma maneira. O meu objetivo era fazer com que os senhores, como eu disse no começo, mais do que trazer respostas, era trazer indagações, mas o meu objetivo era que os senhores percebessem, no primeiro momento, a importância da nossa parceria, sindicatos e Ministério Público, percebessem que a liberdade sindical e a autonomia sindical que os senhores detêm, ela deve ser exercida em prol da categoria profissional, e perceber que a atuação dos senhores democrática internamente contribui para uma construção de uma sociedade brasileira cada vez mais democrática. Necessitamos dos senhores. Muito obrigado, viu?